A partir de agora é para falar de educação. O levantamento do Serviço Social da Indústria, o SESI, com base na Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio Contínuo, a PNAD de 2019, mostra que o Brasil tem mais de 10 milhões de analfabetos jovens e adultos. Sobre esse assunto, eu vou conversar a partir de agora com o Ronis, professor Ronis de Deus Paranhos, doutor em educação, ele que também é coordenador da Rede de Pesquisa em Ensino de Ciências na Educação de Jovens e Adultos. E também, para esse bate-papo, temos aqui a Luana Valim, graduada também em Letras. Primeiramente, quero cumprimentar a Rony, seja bem-vindo, obrigada aqui pela disponibilidade de conversar com a gente. Muito obrigado pelo convite, para a gente poder tratar de um assunto tão importante. Luana, seja bem-vinda também, muito obrigada. Muito obrigada, vai ser uma delícia estar aqui. Pessoal, para a gente então começar esse bate-papo, né, temos esse levantamento apontando aí 10 milhões de analfabetos jovens e adultos no Brasil. Ronis, o que esse número significa, né, para a gente? Por que é tão grande essa porcentagem? Então, esse número ele significa para nós uma grande preocupação com a educação em nosso país, né? Ele significa também a marginalização do direito de acesso à educação por uma parcela da nossa população, né? E significa ainda que nós precisamos do fortalecimento de políticas públicas para que essa parcela da sociedade não escolarizada tenha acesso à educação escolar. Porque quando a gente pensa nesse número de 10 milhões, a gente tem que somar a ele os outros 60 milhões de brasileiros e brasileiras com 15 anos ou mais de idade que não concluíram a educação básica. Então, a gente tem uma demanda aí de algo de 70 milhões de brasileiros que não iniciaram ou não concluíram a educação básica. E Luana, né, você estava conversando aqui com a gente no bastidor, a sua experiência é justamente no letramento de crianças ali até 12 anos de idade. E esses números que a gente está trazendo, essas pessoas, né, que hoje são jovens e adultos que não sabem ler ou escrever, né, que são analfabetos, é que não tiveram, né, esse letramento, não passaram ali pela educação básica, né? Quais são as dificuldades, né, os desafios que o Brasil, né, a educação brasileira passa nesse período ali de alfabetização das crianças, do letramento, né, dessa faixa etária até os 12 anos? Os alunos, os jovens que chegam até o 6º ano, né, como analfabetos funcionais, eles passam por uma discriminação dentro da sala de aula por outros alunos, né? E também eles não têm acesso àquele conhecimento naquele momento. E daí que surgiu a necessidade do letramento no ensino fundamental 2. Então, como não é possível que os alunos tenham aquela atenção do professor enquanto ele ainda tem outros 28 alunos na sala, criou-se o letramento para que ele tivesse um momento a sós com um outro professor e ele tivesse acesso ao letramento. Normalmente, o aluno ele é um analfabeto funcional. Ele consegue decodificar aquela informação, mas ele não consegue compreender, ele não consegue interpretar textos complexos, né? Ou não tão complexos assim, né? Maiores que uma frase. E aí, quando esse aluno passa ali quando ele chega à vida adulta dessa forma, ele é alvo até das fake news hoje em dia, né? Que tem aquela chamada interessante, que ele consegue decodificar e ele não se importa com o restante do texto. Então, é muito importante o letramento nesse momento para que a pessoa não chegue na vida adulta com essa dificuldade. Mas aí, né, quando chega lá no EJA, né, com essas dificuldades, como que é, né? Porque o aprendizado para essa faixa etária já é diferente, né? Esse retorno dele aos estudos, o aprendizado dele já muda? Gera muitos outros desafios, porque quando nós pensamos na educação de jovens e adultos, nós temos que ampliar a nossa compreensão na perspectiva de que não é alfabetizar apenas, é alfabetizar e proporcionar o avanço desses estudantes por todas as séries, né, da educação básica, do ensino fundamental até o ensino médio. Então, o analfabetismo funcional, ele vai se colocar como um obstáculo para que esses estudantes se apropriem, né, dos conhecimentos sistematizados das outras áreas, como, por exemplo, biologia, que eu sou professor de biologia, né? Mas é importante a gente trazer para essa discussão também um documento que é orientador das políticas públicas
brasileiras de educação, que é o Plano Nacional de Educação, que ele tem vigência de 10 anos, né? Nós estamos chegando em 2024, que é como diz, o ponto final para a gente poder avaliar como que as nossas políticas se desenvolveram. E esse plano, ele previa uma redução de 50% na taxa de analfabetismo funcional. E nós aqui no estado de Goiás, estou com a minha colinha aqui, aqui no estado de Goiás, né, nós saímos de um percentual de 16,4% em 2012 e nós chegamos em 11,8% em 2022. Ou seja, estamos muito longe de cumprir uma redução aí de 50%. O mais interessante de tudo isso, para não dizer interessante no sentido de ser alarmante, é que de 2020 para 2021 nós aumentamos 1% na taxa de analfabetismo funcional no estado de Goiás. E nesse período também a gente tem que considerar a pandemia, né? Que com certeza ali também trouxe muito impacto negativo, né? Muito atraso também para a alfabetização, para a educação brasileira. Para a educação de jovens e adultos como um todo, né? Porque, principalmente no contexto do estado de Goiás, né, as secretarias estaduais e municipais, sobretudo aqui no contexto da cidade de Goiânia, começaram a implementar medidas de ensino e aprendizagem via WhatsApp. Mas o público da educação de jovens e adultos é um público específico e a presencialidade ela é muito demandada no processo de ensino e aprendizagem. Então, assim, nós não podemos dizer, né, que qualitativamente o processo de aprendizagem se colocou nesse período de pandemia para essa população marginalizada. Luana, o que a gente pode pensar também em termos de estratégia, né, para auxiliar o educador, o professor, a ajudar esse aluno a superar as dificuldades? Essa ideia do letramento, ela é muito interessante, porque tira o aluno ali daquele contexto maior, de mais alunos, e coloca ele sozinho com o professor, né, praticamente sozinho com o professor, que vai ter essa atenção voltada para ele. Isso é muito interessante. E os projetos do contraturno, né, são formas que a gente pode acessar esse aluno, que não vai ser acessado dentro da sala de aula, porque o professor, né, infelizmente, ele não é onipresente, ele não consegue dar a matéria, né, do currículo e ter atenção com aquele aluno, com aquele jovem, né? Igualmente o professor do EJA, né? Sim. Então, assim, quando chega a vida adulta, no caso do analfabetismo funcional, é interessante que exista também o letramento, que é um local que a gente falha bastante, né, enquanto sociedade, enquanto, né, a educação de uma forma geral, no letramento de jovens e adultos, porque existe o programa para os adolescentes, né, até 12 anos, e depois disso. Então fica esse questionamento. Então essa é uma estratégia que seria interessante, levar o letramento depois dos 12 anos, ensino médio, ensino fundamental, ensino médio e o EJA. Seria uma estratégia que, a meu ver, teria grande sucesso. Outro ponto também, né, que eu estava vendo que até alvo de críticas são em relação aos materiais didáticos disponibilizados para os professores também que atuam no EJA, né? Muitos ali falam que a criação desses materiais para as aulas é feita por eles mesmos, né? Teria um recurso, precisaríamos de mais recursos didáticos para auxiliar também esses professores? Bom, Jéssica, nós precisamos, isso ainda se constitui um desafio para as práticas pedagógicas na educação de jovens e adultos, mas a gente também precisa colocar acento nos avanços, né? Porque nós não tínhamos até, acho que 2006, salvo engano, né, um programa de financiamento do governo federal para a produção de material didático para a educação de jovens e adultos. E agora nós já temos o Programa Nacional do Livro Didático para a EJA, que chama PNL-DEJA, que financia a produção dessas obras, né? Mas a discussão da educação de jovens e adultos, por vezes, ela acaba sendo muito regionalizada. E todo e qualquer material didático, ele vai apresentar desafios. Mas eu queria falar aqui agora para os professores e as professoras da educação de jovens e adultos, acessar o site www.forumeja.org.br/go,
que é o site do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos. Neste site, os professores e as professoras desta modalidade educativa poderão encontrar uma diversidade, né, de materiais didáticos para os diferentes componentes curriculares para a educação de jovens e adultos, da alfabetização até o ensino médio. Muito embora a gente observa, numa pesquisa recente que eu coordenei, a prevalência de livros didáticos para o ensino fundamental nessa modalidade. Para finalizar, então, o nosso bate-papo, nosso tempo aqui já está acabando, passa rápido demais. Queria saber de cada um de vocês, primeiramente aqui da Luana, o que a gente pode fazer, né, para melhorar, então, essa questão do analfabetismo funcional? Primeiramente, a gente pode cobrar, né? Então, a gente tem que ter um investimento. Então, né, eu vou aproveitar o ganchozinho das eleições, entenda bem os seus candidatos, cobre deles nos outros anos, né? Porque o investimento é muito importante, as políticas públicas são muito importantes. E atenção aos alunos, né? O colega falou sobre os professores, eu vou falar aqui diretamente aos pais. Tenham atenção aos alunos nesse momento, percebam as dificuldades, sejam parceiros da escola. E assim a gente vai conseguir diminuir ainda mais essa taxa, mesmo que não estejamos próximos do ideal, a gente, né, conseguir avançar já é importante. Bom, eu penso que nós precisamos fazer um acompanhamento direto dessas avaliações do Plano Nacional de Educação e nós estamos num momento muito oportuno, né, que é o período da eleição, que é avaliar qual é o compromisso com a educação, sobretudo com essa parcela da população brasileira que é marginalizada do direito de acesso à educação. E nós precisamos entender que a educação é direito público subjetivo. O que isso significa? Que qualquer cidadão ou cidadão brasileiro pode apresentar denúncias ao Ministério Público Federal quando, por exemplo, ocorre o fechamento de escolas de EJA, como a gente observa em muitas cidades, né, de Goiás e, sobretudo, aqui em Goiânia, município e estado de Goiás. Então, nós precisamos cobrar o nosso direito garantido pela Constituição de 1988. Só mais um pedacinho, eu gostaria de divulgar aqui o Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos. Acesse o site www.forumeja.org.br/go. Lá vocês acessarão informações sobre o cenário da educação de jovens e adultos no estado de Goiás e a nossa luta pela manutenção desse direito. Muito obrigada, Rones, Luana. Espero recebê-los aqui outras vezes no Tom Maior. A íntegra desta entrevista você confere acessando o nosso portal sagresonline.com.br. Agora vamos seguir aqui no Tom Maior, porque quarta-feira é dia de Aperte o Play.